Olá a todos, aqui é o professor Ayrton Júnior com mais uma videoaula que faz parte do projeto de Bioquímica e Ensino Híbrido, junto comigo, o professor Eliseu e a professora Juliana. Na aula passada, eu trabalhei com vocês ciclo de Krebs e agora, nessa aula, deixa eu ajeitar aqui a caneta, eu vou trabalhar um pouco sobre cadeia respiratória e vou falar um pouco sobre fosforilação oxidativa. Para falar sobre cadeia respiratória, é importante que você entenda a concepção da cadeia respiratória, né? Imagine, por exemplo, aqui um carro nessa situação aqui, ó, e eu tenho uma pedra aqui. Essa é a situação, digamos, situação A. Imagine agora a situação B. Na situação B, eu vou ver isso aqui, ó. Eu vou ver o carro e vou ver, né, a pedra aqui em cima também. Então, essa aqui é a situação B. Então, o que é que vai acontecer? A pedra vai cair em cima do carro, na situação A, e essa pedra vai cair aqui, vai batendo aqui, até que cai em cima do carro B. Então, onde é que, digamos assim, o carro vai amassar mais? O carro vai amassar mais em A. Por quê? Porque essa pedra ela vai estar com muito mais energia quando chegar aqui no carro do que na situação B. Porque na situação B ele foi perdendo energia ao longo de cada degrau desse, tá? Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que aqui o carro, deixa eu até botar de outra cor, o carro aqui está sendo representado pelo oxigênio. Essa pedra aqui está sendo representado pelos elétrons. E os degraus aqui, os componentes da cadeia respiratória, tá? Os complexos 1, digamos 2, 3, 4 e assim por diante. Os componentes da cadeia respiratória. Junto com as moléculas livres, a gente vai já falar sobre isso, tá? Então, à medida que esses elétrons vão passando por esses complexos, eles vão perdendo energia. Lembre-se que esses elétrons são entregues por transportadores de elétrons com alta energia. Então, esses elétrons chegam aqui com bastante energia, que se torna incompatível, tá certo, com o processo de reação com oxigênio para formar o quê? Para formar a água no final. Então, essa é a definição de cadeia respiratória. Isso é a concepção de cadeia respiratória, tá? Então, vamos falar um pouco sobre esses componentes. Deixa eu apagar aqui, para que vocês possam compreender de maneira bem simples, bem rápida, tá certo? Tudo isso que eu vou falar para vocês. Então, a cadeia respiratória é formada por 4 complexos enzimáticos. O complexo 1, NADH-biquinona oxirredutase, como por exemplo, tendo, né, um centro de transferência de elétrons formados por ferro e enxofre. O complexo 2, FADH2-albiquinona oxirredutase, que tem como centro de transferência de elétrons também o ferro e enxofre. O complexo 3, albiquinona citocromo C oxirredutase, que tem como centro de transferência, quase que eu não falo, ferro e enxofre. E por fim, o único complexo enzimático que não tem como centro de transferência de elétrons o ferro e enxofre, sim o cobre, o citocromo C oxidase, tá? Por fim, eu vou ter os dois transportadores móveis, o citocromo C, tá certo? E a coenzima Q ou obiquinona. Como é que esses componentes estão distribuídos na cadeia respiratória, né? Imagine aqui uma membrana que faz parte da crista mitocondrial da mitocôndria, né? Porque a cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais. E aqui estão os complexos enzimáticos, os complexos 1, 2, 3 e 4. Quero chamar a sua atenção para o complexo 2, né? O complexo 2, se você for olhar aqui, deixa eu mudar aqui de cor, que eu gosto mais do vermelho. Se você for observar bem, o complexo 2 ele não é uma proteína transmembranar, né? E isso vai ser importante para que você, mais um pouquinho lá adiante. Aqui eu vou ver os transportadores móveis,
né, a ubiquinona e o citocromo C, tá? Então, como é que ocorre o processo de cadeia respiratória com esses componentes? Então, lembrem-se, a transferência de elétrons ao longo da cadeia transportadora de elétrons é energeticamente favorecida. Por que ela é energeticamente favorecida? Porque, de um lado, eu tenho compostos que são fortes doadores de elétrons, como o NADH e o FAD, e do outro lado, no final dessa cadeia, eu tenho uma substância ávida por receber elétrons, que é o oxigênio. Porém, no intervalo desse excelente doador para esse excelente aceptor, tem que haver o quê? Um processo de perda de elétrons, ou perda de energia, porque esses elétrons estão com muita energia, tá? Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui os componentes, eu tenho aqui os complexos enzimáticos, tenho aqui os transportadores móveis, e aí tudo começa com o NAD. O NAD entrega hidrogênio, e vocês lembram que eu falei para vocês que em sistema biológico a transferência de elétrons pode ser representada pela transferência de hidrogênio, né? Então, olhem só o nome, NAD, ubiquinona, óxido redutase, então é porque é o complexo 1 onde ocorre a entrega desses elétrons feito pelo NAD. Então, quando ocorre a entrega desse elétron, ocorre uma mudança conformacional nesse complexo 1, que abre o seu canal para a passagem de H+, da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar, tá? O elétron desse complexo passa, então, para a ubiquinona, um transportador móvel. Paralelo a isso, o que é que está acontecendo? Lá no ciclo de Krebs, o succinato e o fumarato estão produzindo FADH2. Esse FADH2 é entregue ao complexo 2. Veja aqui, ó, FADH2. Complexo 2, o nome, inclusive, é FADH2 ubiquinona oxirredutase, tá? Aí o que é que vai acontecer? Esse elétron passa então para a ubiquinona. Esse transportador de elétron, por sua vez, entrega para o complexo 3. Quando esses elétrons chegam no complexo 3, ocorre uma mudança conformacional nessa proteína transmembranar canal, que permite a abertura do canal para a passagem de quem? De H+. Esses elétrons vão perdendo energia, porque todo esse processo ocorre dissipação de energia. Aí o que é que vai acontecer? É entregue para o próximo transportador móvel, que é o citocromo C, que passa para o complexo 4, que mais uma vez provoca uma mudança conformacional nessa proteína canal, que permite o bombeamento de H+, para o interior do espaço intermembranar. Eu quero que você imagine, tá certo, que o espaço membranar está aqui, a crista fechando. Então, o que é que está acontecendo aqui? Eu estou acumulando H+. Eu estou acumulando H+. Tá? Todo esse processo está acumulando H+. Esse elétron, agora com pouca energia, vai reagir com oxigênio e vai produzir o quê, hein? E vai produzir água. Então, o que é que eu tenho aqui? Um represamento de H+. Tá? Esse represamento no H+, na crista mitocondrial, cria uma força chamada protomotiva. Eu vou explicar mais lá adiante a importância dessa força protomotiva. Então, olhe, observe aqui nesse slide. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui o NAD entregando os elétrons, que vão sendo transferidos através dos complexos, o FAD também transferindo. No final, eu vou ter elétron com pouca energia para produzir o quê, hein? Para produzir água. Paralelo a isso, ocorre o bobeamento de H+. Lembre-se que o único que não bobeia H+, é o complexo 2, tá? Imagina aqui a crista, então, o que é que vai acontecer? Esse H+, acumulado no interior do espaço intermembranar,
gera uma represa semelhante ao represamento, tá, de uma hidrelétrica. Então, qual é o princípio da hidrelétrica? A hidrelétrica ela tem uma água represada, e na água represada eu vou ver que quando ela passa por um gerador, ela movimenta, digamos assim, a hélice do gerador, e o movimento dessa hélice, dessa turbina, tá certo? Gera energia elétrica, tá certo? Converte a energia elétrica. Então, ou seja, eu tenho energia potencial da água represada se transformando em energia cinética. Essa energia cinética, quando gira essas hélices, transforma a energia cinética em energia elétrica. Gente, a concepção é a mesma. Eu tenho, ao invés da água represada, eu vou ter aqui o que, hein? H+ represado. Esse H+ vai querer, tá certo, voltar para a matriz mitocondrial, assim como a água quer descer, tá certo, o rio, tá? Quando ele passa por essa substância aí chamada ATP sintetase, ela vai girar as turbinas ou a hélice dessa ATP sintetase. Quando ela girar essa turbina, transformando a energia potencial que está aqui, que é convertida em energia cinética para atravessar a membrana, ao invés de ela transformar essa transformação da energia cinética sem energia elétrica, será em energia química através da produção do ATP. Tá? Aqui a gente vai ter uma animação bem interessante. Eu tenho os elétrons sendo transportados, tá? Tem os elétrons sendo transportados, né? E aí, quando esses elétrons são transportados, ocorre o bombeamento de H+. Então, esses H+ vão sendo bombeados. O espaço intermembranar fica com alta concentração de H+. Então, eu quero que você imagine que aqui está formando a crista. Ó. Tá aqui a crista. Tá? Então, ele fica represado. Esse represamento gera uma força protomotiva. Essa força faz com que ocorra a passagem de H+. Tá? Ocorre a passagem de H+, e na hora que ocorre a passagem de H+, ocorre a produção de ATP, tá? Ok, gente? Bom, nesse slide aqui você vai ver aquilo que eu disse, né? A escada energética, a liberação gradual da energia, tá? Promovida pelos elétrons. Então aqui, ó, ele está chegando com alta energia e aqui ele está chegando com baixa energia. Tá certo? O fluxo de elétron, então, ele sai de componentes de potencial negativo para um potencial positivo. Ou seja, os elétrons saem de um composto com potencial de oxidação menor para um composto de potencial de oxidação maior, que no caso aqui o oxigênio sai do NAD para para o oxigênio. Resultado, essa queda, esse fluxo de elétrons, tá certo? O elétron vai perdendo energia até chegar nesse oxigênio. Lembrem-se que a energia perdida serve para bombear, represar o H+, e causar ou gerar uma força protomotiva que quando esse H+ volta, tá certo? Essa energia potencial, ela é transformada em energia química na forma de ATP. Então, essa é a ideia da cadeia respiratória. Eu acabei falando da fosforilação oxidativa porque não dá para desassociar, né? Não dá para separar. Mas agora a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre o aspecto da, digamos assim, da contabilidade desse processo. Observe esse slide. Esse slide está mostrando como é o processo de fosforilação oxidativa do NADH. Então, no NADH, quando ele entrega os elétrons aqui no complexo 1, ocorre o bombeamento de 4H+. No 3, mais 4. No citocromo, 4, mais 8. Ou seja, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ter, para cada NAD, um acúmulo de 10H+ no interior da crista mitocondrial. Tá?
Qual é o resultado disso? O resultado disso é que a volta de 4H+, na ATP sintetase produz um ATP. Então, eu vou ter aqui, 10 NAD acumulados e cada 10 NAD não, 10H+ acumulado por cada NAD e a volta de 4H+ produz apenas um ATP. Então, o que é que vai acontecer, gente? 4H+ vai produzir um ATP, então esse aqui produz um ATP, aqui produz um ATP, e aqui só vai produzir o quê, hein, gente? Se 4 produz 1, 2 produz o quê? Meio. Portanto, cada NAD aqui vai ter uma contabilidade de mais ou menos 2,5 ATP. Né? Antigamente, se falava muito que eram 3 ATPs. Aqui era uma ATP, aqui era outra ATP e aqui era outra ATP. Né? Ou seja, ATP que eu digo 4H+. Mas recentemente foi reajustado esses valores para chegar a uma contabilidade de que cada NAD vai produzir 2,5 ATP. Agora, se a gente for ver o transporte do FAD, veja que no transporte do FAD, o que é que vai acontecer? No FAD não há participação do complexo 1, ele não participa. O complexo 2 não é transmembranar. Então, na realidade, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui 4H+, e eu vou ter aqui o que, hein? 2H+. Então, ao invés do FAD acumular 10H+, ele só acumula o que, hein? 6H+. Sendo que esses 4 serão utilizados para produzir um ATP, retornando aqui, e esses 2 para produzir meio ATP. Então, cada FAD produzirá, em média, 1,5 ATP. Tá? Dando uma olhadinha na visão geral do processo, tá? O que é que eu vou ver? Cortou aqui ó, o slide. Mas o que é que eu vou ver? Eu vou ver NAD sendo produzidos na via glicolítica. Eu estou vendo ATP sendo produzido na via glicolítica. Eu também estou vendo, aqui faltou botar o acetil-CoA. Deixa eu colocar aqui acetil-CoA. Né? Aí também é produzido NAD aqui, ó. É produzido NAD aqui, não está mostrando, mas NAD é produzido aqui. Aqui também é produzido CO2, aqui também é produzido NAD, que a gente viu que cada descarboxilação produz um NAD e está sendo produzido um NAD aqui. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho 2 NADs sendo produzidos na via glicolítica. Olha aqui os 2 NADs, tá vendo? Ó? Eu tenho um NAD aqui, eu tenho 2 NADs aqui, eu tenho 3 NADs aqui, eu tenho 4 NADs aqui. Eu vou ter 4 NADs por volta, sendo que, no caso, 1 mol de glicose, eu vou ter o quê? Em 2 voltas do ciclo ácido cítrico. Então, ao todo, o meu ciclo de Krebs vai produzir quantos NADs? 8 NADs. Então, no total de todo o processo, eu terei 10 NADs sendo produzidos. Quando eu vou analisar o FAD, vou mudar aqui de cor, vou botar um azul. Quando eu olho o FAD só tem aqui, ó. Então, para cada volta, eu vou produzir um FAD, sendo que para cada glicose, cada mol de glicose, eu terei dois ciclos. Então, eu vou ter 2 FADs. Assim, a mesma coisa é o ATP. Então, fazendo o balanço, eu vou ter isso, tá? Eu vou ter 2 NAD da glicólise, 8 do ciclo de Krebs, que vai me dar um total de 10, que multiplicado por 2,5 vai me dar um total de 25 ATPs, tá? O FAD-H2 não é produzido na glicólise, tá? Eu vou produzir 2 no ciclo de Krebs, que dá um total de 2, que multiplicado por 1,5 dá 3. E os ATPs eu vou ter 2 na glicólise, 2 no ciclo de Krebs, que vai me dar um total de 4. Quando eu somo tudo isso aqui, vai dar 32. Sendo que na aula presencial, nós vamos ver que esse valor de 32, né, ele não é tão real assim, tá? Nós teremos um exercício que a gente vai falar um pouco sobre esse valor. Tá joia? Para finalizar a nossa videoaula, vou falar um pouco sobre os inibidores da cadeia respiratória e da fosforilação oxidativa. Basicamente, os inibidores de uma cadeia respiratória, eles irão atuar onde? Nos principais complexos, principalmente
os complexos que bombeiam H+. Tá certo? Então eu vou ter inibidor no complexo 1, como por exemplo o amital e a rotenona. Eu vou ter inibidor no complexo 2, como a antimicina, e vou ter inibidores, que esses aqui são mais conhecidos, no complexo 4, como por exemplo cianeto, o monóxido de carbono, são inibidores desse processo. Tá? Essa inibição acaba afetando diretamente no acúmulo de H+, na quixa mitocondrial, porque esses citocromos eles são inibidos, tá? Então, basicamente, os inibidores das cadeias respiratórias atuam exatamente nos complexos enzimáticos bombeadores de H+. Sendo que existe uma outra coisa que provoca ou que causa danos no processo de fosforilação e da cadeia respiratória. São chamados desacopladores. Desacopladores são substâncias que se ligam a H+, e transportam H+, do espaço intermembranar para a matriz mitocondrial sem passar pela ATP sintetase. Essas substâncias, fazendo uma simulação, é como se elas formassem um buraco no interior dessa membrana, permitindo assim a passagem desse fluxo de H+, sem ser pela ATP sintetase. Tá certo? Com isso, o que é que vai acontecer? Com isso, irá acontecer de não haver a produção de ATP, o que inevitavelmente ocorre uma queda, uma paralisação, tá certo? Da via. Um outro ponto de regulação é quem? É o próprio oxigênio. Vou voltar aqui, tá certo? Para mostrar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Um outro ponto de regulação é esse oxigênio. Se eu não tiver esse oxigênio aqui, o que é que irá acontecer? Esses elétrons vão ficar, digamos assim, obstruindo essa cadeia transportadora, porque ele não será consumido para produzir água, porque se eu não tiver oxigênio, eu não vou consumir esses elétrons aqui, e se eu não consumir esses elétrons aqui, quando o NAD chegar aqui, ele não vai conseguir entregar o quê? Ele não vai conseguir entregar os elétrons assim, aqui do mesmo jeito que é o FAD. Então, ocorre um acúmulo de NADH, de FADH. Esse acúmulo no interior dessas substâncias, no interior da mitocôndria, acaba alterando, tá certo? O equilíbrio químico no interior da mitocôndria, alterando o pH. Interfere, tá certo? No transporte do piruvato para o interior da mitocôndria. E esse piruvato vai se transformar em quem? Em lactato. Fermentação lática. Tá certo, gente? Então, o que eu tinha para falar era isso. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima videoaula.